Olá pessoal, hoje eu quero falar com vocês rapidamente sobre um processo que aconteceu com muita gente, inclusive comigo, que é o ganho de peso durante a quarentena, durante a pandemia. Esse processo aconteceu por vários fatores, a gente sabe que não foi um período fácil, inclusive a gente ainda está passando por ele, é algo que está acontecendo, não acabou. E existem vários fatores envolvidos nesse processo, e o principal deles é o emocional. Muita gente não sabia o que ia acontecer, estava confuso, medo, ansiedade, em alguns casos também depressão. Tudo isso vai acarretando em somatização e a maioria das pessoas acaba descontando ou acabou descontando nos alimentos, e a consequência disso é o ganho de peso, obviamente, né? Porque o ganho de peso acontece quando a gente come uma quantidade calórica a mais do que a gente gasta, né? Eu costumo dizer para os meus pacientes que o universo da nutrição é um universo um pouco contrário do que a gente pensa na vida atual, por exemplo, no capitalismo, né? A gente precisa gastar mais do que a gente ganha para emagrecer, enfim. E na vida real não é assim, né? No capitalismo, você não pode gastar mais do que você recebe, senão você está em negativo. E na nutrição é assim, não é só isso, quero deixar bem claro, tem várias outras coisas que a gente cuida, né? O nutricionista, no caso, a gente cuida de nutrientes que você está ingerindo, diversas outras coisas para saber como é que está o funcionamento do seu organismo, mas de uma maneira bem geral, bem simplificada, as calorias também contam e a gente acaba tendo que ingerir menos do que a gente gasta. Enfim, visto isso, um dos principais fatores foi o emocional, e eu quero fazer uma sequência de vídeos, eu vou fazer uma sequência de vídeos falando justamente sobre isso, tá? Sobre o ganho de peso, obesidade, sobrepeso durante a pandemia e quais são as consequências disso no organismo humano. Isso eu vou falar nesse vídeo aqui principalmente. E o que você pode fazer? Eu vou te dar algumas dicas para reagir a isso, para tentar inverter essa situação. Então, em primeiro lugar, você tem que saber se você está bem consigo mesmo ou não. Se você ganhou peso durante a quarentena, pergunte para si mesmo: tá tudo bem? Eu tô me sentindo bem? Se olhe no espelho, veja se você está se sentindo bem com o corpo que você tá e com o peso que você ganhou, caso você tenha ganhado peso. Em segundo lugar, é importantíssimo consultar um profissional da saúde, pedir alguns exames para saber como é que está o seu metabolismo, como é que está o seu organismo, o funcionamento dele. Porque o que acontece? Quando a gente tem um ganho de peso, independente da quantidade que for, e você está na categoria de sobrepeso ou obesidade, existem cálculos para a gente chegar nesses resultados, o nosso organismo reage de algumas formas, e essas formas a longo prazo podem resultar em algumas consequências importantes e negativas, tá? Uma delas, que é muito usual e muito comum, é o diabetes mellitus tipo 2, tá? Que está associado com ganho de peso, obesidade e sobrepeso, no caso. E aí, o diabetes mellitus tipo 2 está relacionada com diversas outras consequências, né? Que podem ocorrer no próprio diabetes. Então, retinopatia diabética, que o paciente acaba perdendo a visão ou parte dela, e diversas outras doenças, tá? Perde funcionamento renal, enfim, acaba desenvolvendo fígado gorduroso, que é algo muito bem conhecido e estabelecido. Então, o ganho de peso está relacionado com isso, principalmente o ganho de peso a curto prazo, tá? Quando você ganha peso muito rapidamente, isso pode gerar uma consequência lá no futuro, e uma dessas consequências é o diabetes mellitus. Outra consequência também importante são as doenças cardiovasculares. Então, a gente sabe que para você entupir uma veia, uma artéria, né, principalmente a artéria, não é do dia para a noite, isso demora, tem um período aí, porém, a gente está falando do seu futuro, né, da sua saúde. Então, é importantíssimo cuidar e ter essa consciência que você pode vir a desenvolver doenças cardiovasculares também. Então, as doenças cardiovasculares também estão nessa lista, tá, de doenças que podem ser resultantes de um ganho de peso. E eu tô falando tudo isso, gente, porque isso aconteceu comigo. Eu não tô aqui para julgar ninguém. Eu ganhei peso durante a pandemia e eu consegui perder esse peso em um mês. E além das doenças cardiovasculares, a gente tem as doenças inflamatórias, né? E a doença cardiovascular também acaba sendo uma doença inflamatória crônica. Mas a gente tem lá artrite reumatoide, asma, vocês podem desenvolver asma a longo prazo e diversas outras doenças. Então, a obesidade e sobrepeso está relacionado com tudo isso. Então, depois que fizer a primeira pergunta, né? Eu estou me sentindo bem com o meu peso, eu estou bem assim,
Esse peso tá me deixando bem? Se sim, se a resposta for positiva, aí vai pro lado da saúde. Como é que está o funcionamento do meu organismo? Estou indo ao banheiro evacuar todos os dias, que é importantíssimo, tá? O bom funcionamento intestinal é tudo, gente. Eu tenho estudado muito sobre intestino, meu foco sempre foi doenças cardiovasculares, até porque minha pós-graduação eu trabalho com isso, com aterosclerose. Só que eu acabei descobrindo nesses últimos tempos, inclusive nesse tratamento que eu criei para mim mesmo, durante esse período aí de pandemia, que eu perdi o peso depois que eu ganhei, eu acabei descobrindo algo que eu já tinha uma ideia, mas eu não dava tanta importância, que é a saúde intestinal. O nosso intestino é o nosso segundo cérebro. É um órgão que produz hormônios, é um órgão que está relacionado com a manutenção e integridade do sistema imunológico, tá? Então é algo muito importante e o correto funcionamento intestinal é importantíssimo para qualquer objetivo, seja hipertrofia, seja ganho de massa muscular no caso, seja ganho de peso, seja perda de peso, manutenção de peso, não interessa, não importa. O correto funcionamento do intestino é importantíssimo, você tem que saber disso. Então assim, você está se sentindo bem, o seu corpo está legal, o seu intestino está funcionando bem, você já foi no médico ou no Nutri, pediu uma série de exames, fez um check-up para ver como é que está colesterol, como é que está o coração, fígado, rim, enfim, todos os exames que os médicos, os profissionais, médico, nutricionista podem pedir para você. Está tudo bem? Beleza, esquece, você ganhou um peso, está se sentindo bem, seu organismo está bem, não há nada de errado com isso, não escute as outras pessoas, esse padrão que é imposto pela sociedade. Se você está bem consigo mesma ou mesmo no caso, se o seu organismo está funcionando bem, não existe nenhum fator de risco para desenvolver câncer, por exemplo, ou uma doença cardiovascular, seu sistema imunológico está ok, você não está com uma inflamação crônica acontecendo dentro de si mesmo, e se você está se alimentando bem, está comendo legumes, verduras, está evitando comer muita gordura, alimentos fritos, ultraprocessados, aquelas bolachas, aqueles salgadinhos, enfim. Se você está cuidando da sua saúde nesse sentido, comendo de 3 a 5 frutas por dia, comendo fibras, que é importantíssimo para o correto funcionamento intestinal, tá tudo bem, segue a vida, tá tudo certo. Não liga para o que os outros vão falar. Sempre vão te falar que não tá legal, nunca tá legal para as outras pessoas. Tem que estar legal para você mesmo, não dê bola para as outras pessoas. Porque se você estiver magro, se você emagrecer, vão falar, como você tá magro? Tá magro demais, tá feio assim. Se você engordar, vão falar, como você tá gordo, né? Vamos emagrecer. Eu já passei pelas duas situações, tá, gente? Então eu escutei esses dois polos e acontece. As pessoas nunca vão estar satisfeitas e elas nem precisam estar satisfeitas. Você tem que estar satisfeito consigo mesmo e deixa de ouvir a opinião alheia, tá bom? Agora, se você não tá se sentindo bem consigo mesmo, se você foi no médico ou no nutricionista, pediu a série de exames e não tá bem, ou o fígado não tá legal, tem gordura no fígado, se você tem sobrepeso, você já tem uma predisposição aí, você já tem uma chance de desenvolver gordura no fígado. Então você foi no médico ou no Nutri e viu lá que tem gordura no fígado, o colesterol tá alto, triglicerídeos também, tá meio inflamado, tem alguns marcadores inflamatórios que estão altos. Aí a gente começa a se preocupar, porque é a sua saúde que está em jogo. E a grande questão é que eu quero muito te ajudar com isso, tá? Se você assistiu meus stories há 2 semanas atrás, mais ou menos, e tá lá nos meus destaques do Instagram, você vai ver que eu passei por isso e que eu tô com o objetivo agora de ajudar as pessoas a passarem por isso também. Seja mantendo peso, se ela estiver se sentindo bem, se estiver com a saúde em pleno funcionamento, se estiver tudo perfeito, ou se ela quiser emagrecer, eu também quero ajudar. Então, esse é um vídeo introdutório de uma série de vídeos que eu quero postar, de pequenas coisinhas que você pode fazer, até alguma ferramenta eu quero passar também, pequenas coisas que você pode fazer para conseguir perder o peso que você adquiriu durante a quarentena ou até mais, tá? A questão é a saúde sempre, a saúde em primeiro lugar. Eu fiz uma promessa, um juramento lá na minha formatura, na graduação,
E eu quero cumprir esse juramento, que é ajudar as pessoas a terem uma melhor qualidade de vida, ajudar as pessoas a terem mais saúde e se sentirem bem consigo mesmas. E é isso, encerro esse vídeo resumindo o que eu já falei. Então, olha no espelho, veja se você está se sentindo bem consigo mesmo ou mesma. Visite um médico ou um nutricionista, claro, com todo cuidado, porque a gente ainda está durante a pandemia. Verifique se a clínica que essa pessoa atende, esse profissional, está tomando todos os cuidados. Se tiver, beleza, tá tudo certo. Ou até faça atendimento online, que hoje é permitido, você pode agendar consultas online. Faça os exames médicos que forem solicitados e veja se está tudo bem com você, tanto internamente, tá, quanto externamente, no caso, você consigo mesma, tá bom? E é isso, gente. Se você gostou desse vídeo ou se ele fez sentido para você e você acha que pode ajudar alguém, compartilha, manda pro seu amigo, pro seu parente, enfim. Eu quero alcançar o maior número de pessoas possíveis. Até a próxima e muito obrigado por assistir esse vídeo.